Tudo bem. Tudo bem, que bom. Hoje quero vocês falantes. Não me abandonem. Vamos esperar só mais uns minutinhos, 2 minutinhos. Já tem 25 participantes. Aí a gente vai começar. Só para reforçar, semana que vem a gente tem o laboratório. Todo mundo ciente disso? Só para reforçar. Tranquilo? Tranquilo? Então É, tá bom. Todo mundo lá, 7h30, 7h15, na verdade. Eu não sei bem como que vai funcionar, mas daí lá na hora a gente conversa, tá? Mais algumas informações. Depois eu vou falando ao longo da nossa aula de novo, tá? A gente tem hoje, entre aspas, é a nossa última aula, tá? Entre a última aula para a primeira avaliação, porque vai acontecer da seguinte forma. Então, hoje a gente vai falar o início de vertedores. Eu resolvi não entrar muito a fundo na parte de vertedores hoje, para não confundir muito a cabeça de vocês para a primeira parte, tá? Para as 3 primeiras listas e a minha primeira aula, que é ali a parte de Bernoulli, de Esteven, essa primeira parte. Então, hoje na verdade, vou passar a primeira ideia para vocês e a gente vai trabalhar com 3 exemplos com vertedores. Quem já ouviu falar em vertedores? Depois eu vou explicar, mas Ô, uh, professor, só uma perguntinha, como é oi. que pretende fazer a prova? Então, é assim, o que que eu pretendi fazer, tá? Semana que vem a gente tem laboratório, na segunda, daí no próximo dia, dia 5. No dia 5, eu pensei em fazer uma aula de revisão. Eu vou trazer um exemplo de cada um. Eu vou conversar bem com o Sofiati para ele vai fechar uma parte da nota e eu vou fechar a segunda parte da nota para nós fazer a primeira avaliação. Eu não vou dar uma prova para vocês, tá? O que que eu pensei em fazer? Então, dia 5 a gente faz uma revisão geral. Eu vou trazer um exemplo de cada conteúdo, de cada tópico lá da nossa ementa, no dia 5. O dia 12 é feriado. Então, o que eu pensei em fazer? Liberar, entre aspas, a gente chama de prova, mas não é uma prova, tá? Eu vou liberar como se fosse uma lista de exercícios, tendo todos os tópicos abordados até agora. Eu acho que eu libero ali, porque vocês têm um feriado para fazer, tá? Eu pensei em deixar o feriado para vocês fazerem e vocês daí tem a segunda-feira, depois do feriado é dia 12, 18. Deixa eu olhar aqui. Aí eu pensei de fazer isso, tá? Mas eu não sei bem como que eu vou fazer, mas eu aviso vocês no dia 5, tá? Então, ó, 28 é o nosso laboratório, que é semana que vem. Daí a gente tem aula no dia 5, que é uma aula de revisão. Eu vou trazer um exemplo de cada tópico e a gente vai conversar. Eu acho que eu vou fazer a minha parte da avaliação só com as minhas aulas, tá? Vamos ver, eu vou conversar bem com o Sofiati, acho que eu não vou pegar toda a matéria. Como vocês fizeram 3 listas com ele já, e são listas avaliativas, e tem mais a parte prática do laboratório, então eu faria uma lista com as minhas 2 aulas, tá? Com a aula passada e com a aula de hoje. E o dia 12 é feriado, então eu daria a lista no dia, liberaria para vocês ali na semana antes do dia 12, e vocês me entregariam no dia 19. Eu pensei em fazer isso para aproveitar o feriado de vocês. Vocês que sabem. Ou vocês querem fazer no dia 19, durante a manhã, também pode ser. Mas aí a gente conversa, a gente se acerta quanto a isso. Porque eu pensei de vocês ganharem um pouquinho de tempo ali, que tem o feriado do dia 12, né? Quem não, já que a gente não pode viajar, né? Pode ser? Mas daí a gente, Sofia, pode ser. a gente conversa no laboratório segunda-feira, que daí eu conheço vocês. E daí a gente pode conversar bem lá e ver bem certinho. Sim, o laboratório precisa, eu não sei, eu não sei como está funcionando, porque como eu estava de licença, eu não fui mais no laboratório. Mas eu acho que eles devem fornecer alguma coisa de EPIs, né? Alguém foi no laboratório? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Sim.
Vai ter, então, tipo, eu entendi, vai ter uma parte da avaliação com o Sofiati ou não? Ou ele só vai avaliar essas listas que ele Não, deu? ele só vai avaliar as listas, porque vocês Ah, entregaram 3 listas e essas listas valiam pontos, né? isso. Tá, isso. Então, vocês entregaram 3 listas para o Sofiati valendo pontuação, mais Uhum. o laboratório. O laboratório é nós dois juntos, mas é ainda da parte das aulas dele. Então, vocês têm 3 listas e mais o laboratório que vocês vão ter que fazer um relatório, valendo ponto. Então, são 4 notas do Sofiati e eu faço mais uma nota. Aí a gente fecha a primeira avaliação. Aí eu pensei, como eu não sei, não, é difícil eu avaliar, fazer uma prova da parte dele e eu avaliar. Então, acho que vai ficar assim: ele fica com uma parte da nota e eu fico com uma outra parte da nota, que seria um pouco da aula passada e a aula de hoje. Mas aí a gente conversa, se acerta bem lá no laboratório, na segunda-feira a gente tira um E o tempinho para professor, conversar. sobre o que vai ser a aula do laboratório? Ah, eu tenho que olhar, mas é toda aquela parte de Bernoulli, da parte de vazão, a parte de peso. Eu vou. Ele mandou o manual do laboratório, né? Vocês têm o. Eu acho que só deve ter lá tipo, no que tem que fazer no cronograma só. Tá. Depois eu vejo bem certinho e eu passo para vocês. Eu acho que ele me passou por e-mail, daí eu passo no grupo lá, tá? Porque eu tô ainda pegando no tranco e às vezes eu não olho no AVA o que ele postou anteriormente, tá? Mas aí eu depois. Sim, a data da lista. Ah, não mudou no AVA, mas foi para hoje, tá? É pro dia 21. Quem não entregou é até hoje, tá? Mas eu Na mudei no verdade, no AVA. AVA tá até dia 14, professora. Ah, mas eu mudei 2 vezes. Tá para todo mundo dia 14? Pra mim, tá. Tá. Mas aí é hoje, tá, gente? Mas dá pra Tá tu dia postar ainda? 14. Tu consegue postar ainda? Ou fechou lá no AVA pra ti? Não, acho que dá. Tá, tá. Então dá uma olhada. Caso vocês não consigam, vocês me avisam que eu mudo lá a data de novo. Porque às vezes, quando passa da data, ele é meio que tu não consegue mais postar. Mas tento mandar e vocês me avisam, tá? Mas é Eu até continuo a hoje, mesma data ainda, tá? mas eu mandei. Tá, mas é hoje. Eu já avisei o Sofiati que eu tinha passado tudo pro dia 21, tá? Não fiquem. Deve ser esse AVA, o sistema que é meio. Mas eu troquei ainda aquele dia que eu falei pra vocês, lembra? Depois eu olho lá de novo, tá? Como que vocês estão até agora? Tudo tranquilo? Ou estão com muita dificuldade? O que que vocês estão achando até agora da disciplina? Porque agora, a partir de hoje, a gente vai começar a mudar um pouco as nomenclaturas, a gente vai mudar o tipo de cálculo, a gente vai passar para um tipo, uma matéria que assim, não é totalmente diferente do que a gente viu até agora, mas a gente já começa a trabalhar com barragens, com rios, calcular vazão, calcular algumas coisas que é um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. Por isso que eu pensei em não entrar muito a fundo na aula de hoje, deixar lá para a segunda parte da matéria, segunda parte da nossa segunda avaliação, lá no final, lá perto do Natal, tá? Porque a gente vai até o dia 24, acho, de dezembro, né? E daí lá no dia 24, 26, lá no Natal eu faço a prova, e daí vocês. Aí a segunda parte eu pensei de não misturar muita coisa para vocês não se perderem, tá? Eu vou. A prova vai ser dia 24? Não, tô brincando. Ai, prova Não, de novo. vocês não me conhecem ainda, né? Eu sou bem palhaça, então não é 24, Eu não. pensei, meu Deus do céu, Natal. Não, gente, eu falo, vocês não estão vendo a minha cara, né? Mas depois vocês vão ver cobrir. O Jay sabe que eu brinco bastante. Eu não sei até, mas é bem ali, final de novembro, se ninguém pegar exame, vocês já estão liberados. Eu vou olhar bem no cronograma nosso aí, mas não é muito. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não lembro que dia que ficou, mas não é muito longe, não. Acho que é acho que início de novembro, final de novembro, na verdade. Por aí a gente já tá tudo liberado, tá?
A gente não pode fazer ceia porque na aglomeração. Estamos tudo ficando louco, né? Por causa da aglomeração, mas não, bem tranquilo. Se ninguém pegar exame, a gente vai até final de novembro, por aí, eu acho que a gente termina. A gente já está em setembro, mais 2 meses, né? Aí a gente acaba. Hoje eu vou colocar aula depois, eu não coloquei no AVA ainda, tá? Porque tem uns exercícios que a gente vai fazer hoje aqui. E depois eu crio um linkzinho com a data lá no AVA, com a data de hoje, com a aula e mais o vídeo, tá? A gravação da nossa aula. Todo mundo está enxergando? Todo mundo está enxergando? Hoje eu quero que vocês falem bastante comigo, porque eu acordei às 4 da manhã, então... Não tá aparecendo nada, Não? prof. Então deixa eu voltar, então. Meu computador, ele tá um pouco travado. Vamos ver. E agora? Agora sim. Então, hoje a gente vai começar, na verdade, agora a gente entra em 2 tópicos, que são os vertedores e os flutuadores. Oi? Desculpa me incomodar. É que na última aula tu tinha passado umas questões pra gente, lembra? Ah, depois eu corrijo. Eu corrijo com vocês. Ou a gente... tá. Tá, tu ficou... Eu fiz bem de boa, só uma que eu acho que não bateu o gabarito. Tá. Só... Vamos fazer assim. Vocês ficaram com muitas dúvidas nas listas do Sofiati? Não, eu não fiquei nada. Não Tá, sei o pessoal. tá. Então vamos fazer assim. Hoje eu vou falar com vocês convertedores e vamos deixar para o dia 5 a gente tirar as dúvidas e corrigir esses exercícios e fazer mais exercícios sobre, pode ser? Ou depois no final da aula a gente conversa, de quem tiver dúvida, daí conversa comigo, porque eu fiz mais uns exercícios hoje. Daí eu pensei de fazer uma aula só com exercícios, tirar dúvidas. Não sei como vocês estão na parte de conversão de unidades, voltar lá um pouquinho para atenção, porque agora vocês sabem que mecânica dos fluidos vocês têm que ter muita atenção nas unidades, tá? Muita atenção. Essa primeira parte de vertedores, vocês vão ver que é bem fácil. Mas o que eu vou brincar com vocês ali nas questões vai ser conversão de unidade, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não vou entrar muito a fundo, porque a gente tem um viés bem forte aqui, que é a primeira parte, que é fluido, como se fosse um fluido laminar, com velocidade baixa, e depois a gente entra lá nas vazões, lá nos vertedores que tem velocidade alta. Aí entra o Reynolds, tudo aquilo, tá? A gente vai entrar na integral, na derivada, de algumas funções. Então, para não misturar muito a cabeça de vocês, eu pensei em dividir a aula assim hoje, tá? Vocês vão fazendo bastante perguntas, porque dessas 3 questões, na verdade, 3 geometrias, é como se fosse a gente calcular comportas de barragens, quando a gente tem que abrir as comportas. Então, calcular a altura da lâmina d'água, a velocidade e algumas nomenclaturas que eu não sei se vai ser diferente para vocês ou não, tá? Então, hoje a gente vai começar com vertedores. O que são vertedores? São instrumentos geométricos, como é a geometria de uma comporta, por exemplo, para medição de vazão em cursos de água naturais, por exemplo, um rio, alguma coisa que a gente precisa medir a vazão, ou em canais construídos. Então, a gente traz bastante forte aqui a parte de barragens, tá? Como que a gente calcula a vazão de uma comporta? Como que a gente calcula qual que é a altura da lâmina da água que está sendo expelida? Então, isso tudo é dentro de vertedores. Vertedores e depois flutuadores. Alguém já teve contato com vertedores? Já ouviu essa palavra? Já calculou alguma coisa? Ou não? Depois eu vou não, mandar, professor. depois eu vou mandar um meme para vocês lá no. Acho que vocês já viram, né? Depois eu vou mandar uma coisa para vocês lá, para vocês darem risada. Para descontrair, depois do final da aula, tá? Eu quero que vocês conversem comigo.
Vocês vão ver que eu converso bastante e ando bastante, então é bem triste ficar aqui sem conversar com vocês. Então, ó, são instrumentos que vão medir a vazão de um curso de água que seja natural ou em canais construídos. A maioria das vezes, quase sempre, a gente vai calcular para canais construídos, porque é o que a gente tem em maior quantidade e o que a gente vai fazer sempre, né? Então, são chamados, não sei se alguém já olhou em algum livro, são chamados vertedores ou vertedouros, instrumentos hidráulicos através de uma geometria que vão medir vazão em cursos de água, ok? A gente vai trabalhar agora com geometria. Eu acho uma parte bem fácil. Essa primeira parte dá para vocês garantirem e vocês têm que aprender muito bem aqui para depois a gente aplicar e começar a misturar geometrias, tá? A gente vai trabalhar com 3 específicas hoje aqui. Então, o que que é um vertedor? Primeiro, depois eu tentei fazer uns desenhos para vocês. Eu resolvi uns exercícios e fui colocando imagens e fotos para mostrar mais claramente o que que seria. É como se fosse, a gente tivesse uma comporta de uma barragem, vocês estão vendo meu mouse aqui? E a gente vai trabalhar com geometrias. Aqui seria uma geometria o quê? Retangular ou triangular, tá? Vocês estão vendo aqui? E a gente vai trabalhar também com algumas nomenclaturas específicas. Por exemplo, vocês vão ler em livros crista ou soleira. Eu trabalho só com essa nomenclatura, soleira. O que que é a soleira? É a distância aqui na minha geometria, aonde a água está escoando. Então, essa largura aqui é chamada de soleira, tá? E a gente tem uma régua para medir a profundidade e a gente tem também o quê? Uma lâmina da água. Essa lâmina da água, que na verdade aqui eu representei pela régua, mas a gente vai representar por essa... Vocês estão vendo meu mouse aqui? Depois eu vou mostrar bem certinho como que é. Esse espaçozinho aqui seria a lâmina, a espessura da lâmina da água, que é chamada de carga hidráulica, ou H, ok? Então, a gente vai trabalhar com 3 geometrias. Eu quero que vocês peguem bem hoje a nossa aula, porque ela é bem importante, tá? Os vertedores, eles podem ser definidos como paredes, diques ou aberturas sobre as quais um líquido vai escoar. O termo aplica-se também aos extravasadores de represas, as comportas que a gente chama, né, mas são chamados extravasadores. Os vertedores, eles devem ser construídos com a forma geométrica definida, porque é através da forma geométrica que a gente já tem os cálculos já pré-definidos. Eu não sei se vocês são acostumados a fazer as deduções e fórmulas, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Eu só vou explicar como se usa e as fórmulas são bem fáceis, tá? Os vertedores, então, devem ser construídos com forma geométrica definida. E seu estudo é feito considerando-se como orifício sem parte superior. Aqui a gente, o que vocês viram até agora? O tanque, quando tem um lado aberto, ele tem influência do quê? Da pressão atmosférica, ρGH, densidade, gravidade e altura, né? O ρGH. Aqui o ρGH, ele não é tão importante por enquanto, tá? Então, a gente vai desprezar um pouquinho a aceleração da gravidade e a densidade. Depois, né, nesse primeiro contato de vocês. Depois, quando a gente começar a mudar muito a geometria, a gente vai considerar isso de novo, tá? Alguém já viu alguma coisa parecida com essa imagem aqui? Sim ou não? Alguém já viu? Em rios, numa estação de tratamento, alguém já foi conhecer a ITA aqui? Ali perto da IMED, alguém já foi? Nunca Ali eles utilizam para, entre um tanque de decantação e outro, eles utilizam esses vertedores para
para quando a água chega em volume maior e ela enche o primeiro tanque, ela começa a encher o segundo. Então, é um tanque abaixo do outro e eles têm esses vertedores para escape de água, tá? Então, um dia que vocês tiverem oportunidade de ir lá ver, vocês vão ver e vão dizer, nossa, olha lá, eu vi isso em mecânica dos fluidos. Então, a gente vai conversar hoje sobre isso. Então, muitos fatores, são fatores bem importantes, eles servem como base para a classificação dos vertedores. Primeiro, quanto à forma, isso é a parte mais importante para nós agora. Então, eles são chamados de simples e compostos. Os vertedores simples e os vertedores compostos. Os simples, a gente tem os vertedores de forma retangular, de forma trapezoidal, de um trapézio, e da forma triângulo, de um triângulo. Esses são os simples, que são os três que a gente vai ter contato hoje. Depois, a gente vai começar a ver os compostos, que são o quê? A gente vai começar a combinar um retângulo com um triângulo, um retângulo com um trapézio. Vai começar a aumentar a velocidade muito. Então, a gente vai passar de um fluido laminar para um fluido totalmente turbulento. A gente vai começar a calcular a perda de carga, tá? Então, hoje é o nosso início, eu não vou entrar muito a fundo para não mexer muito com a cabeça de vocês. Fluidos ou forma simples, a gente vai trabalhar o retangular, o trapezoidal e o triangular. Os três com baixa vazão, fluido laminar, tá? Então, a vazão é considerada laminar porque eu estou trazendo baixa vazão, ou vazão muito lenta, muito pouco fluido que está passando dentro dessas geometrias. Até aqui tudo bem? Mudar um pouquinho, sair um pouco lá de Bernoulli e a gente vai para outras regras a partir de agora. Então, os vertedores, tá como essa imagem aqui, depois eu desenho ela para vocês. A gente tem aqui um vertedor retangular, não tem contração lateral. O que são essas contrações lateral? É como se fossem barreiras laterais, e são os mais utilizados para medir vazão em canais, em pequenos canais. Aqui, a vazão que a gente consegue medir para vertedores retangulares varia entre 10 e 300 litros. A maioria os três, na verdade, os dois primeiros que a gente vai trabalhar, eles variam a vazão entre 10 e 300 litros por segundo. É uma vazão muito baixa, tá? O que vocês têm que saber bem, a chamada soleira, que é essa distância aqui, que na verdade é a distância do vertedor, é a largura do vertedouro, tá? Ou soleira, que é chamado. E a gente tem esse H aqui, que é o fator hidráulico. O fator hidráulico é a espessura da camada de água que está extravasando dentro desse canal. Para ser vertedouro de baixa vazão, a gente sabe que aqui vocês têm um H, né? Que é o fator hidráulico. Para ser um vertedouro de baixa vazão, essa altura total, onde está meu mouse aqui? Essa altura total aqui, ela tem que ser 2 vezes o fator hidráulico, tá? Então, tem que ser 2 vezes maior do que a lâmina de água, para ser vazão de baixo volume. Depois eu desenhei aqui para vocês, acho que vocês vão entender melhor. Então, aqui tem uma imagem superior de um vertedor. Vocês estão vendo, é como se fosse uma caixa, a água chega, tem um reservatório, tem uma superfície e ela tem uma abertura retangular. Essa abertura vai fazer com que a água escoe. Então, é chamada de lâmina livre. A gente não vai calcular nada de turbulento por enquanto. A gente tem aqui, o que é o nome disso aqui, que eu falei antes? Soleira. Esse é o nome que vocês vão ter que lembrar bastante a partir de agora. Então, a gente tem aqui o fator hidráulico, aqui não dá para ver bem certinho, mas a gente tem o fator hidráulico, que é a espessura da camada de água que está sendo liberada. A gente tem a largura da soleira e a gente vai ter a vazão. Vocês vão trabalhar com isso.
largura da soleira, a altura da camada de água, o fator hidráulico, e eu vou ter a vazão. É bem fácil. Esses 3 primeiros, eles são muito, muito fáceis. E eu quero que vocês aprendam bem eles, porque depois a gente vai começar a juntar fórmulas, a juntar geometrias, aí fica um pouco mais difícil. Mas se vocês conseguirem separar eles, vai ficar mais fácil. Então, primeiro, vocês têm que lembrar, eles são classificados, então, quanto à geometria. Então, a gente vai trabalhar com o retangular, o triangular e o trapezoidal hoje, para baixa vazão. Depois, a partir da prova lá, a gente vai trabalhar com circular e o parabólico, para baixa vazão. Depois, a gente vai começar a mexer com eles. Então, vai trabalhar tudo com baixa vazão, depois vai trabalhar com vazão alta. Daí vai trabalhar com vazão alta com retangular, com triangular, com trapezoidal, com circular e com parabólico. E depois a gente vai começar a misturar os dois. Um retangular com trapezoidal, um retangular com circular, e daí vai mexer um pouco mais com a cabeça de vocês, tá? Então, geometria é muito importante, e é através da geometria que a gente vai conseguir calcular a vazão e a altura hidráulica. A altura relativa da soleira, também a gente vai trabalhar agora, esses primeiros dias a soleira é fator hidráulico lá. A gente vai trabalhar com descarga livre ou descarga submersa. E a parede, tá? Parede delgada é a parede que a gente não tem perda de carga. Vocês sabem o que é perda de carga? Quando a gente trabalha com fluido, o que é perder carga num fluido? A gente pode perder energia, perda de massa, perda de energia. O que é perder massa? Quando eu abro uma comporta de uma usina, eu tenho que saber exatamente, eu vou saber exatamente qual que é a vazão que ela vai suportar. O que é perder carga em água? E a gente vai falar bastante disso, perda de carga, perda de massa, balanço de energia, tudo para água. Parece que é impossível, mas a gente vai chegar vai tentar chegar até aí, tá? Parede delgada é quando a gente tem aquele fator lá de 2/3 da altura, quando eu tenho vazão super baixa, e parede espessa quando eu tenho maior. E essa parede espessa, daí a gente vai ter a parte de fluidos turbulentos. A gente pode também calcular a largura efetiva sem aqueles duas contrações laterais, aqueles 2 pilares laterais, e com pilar lateral 1, 2, 3, aí a gente vai brincar bastante. As nomenclaturas vocês vão achar um pouquinho difícil, mas depois a gente vai voltando, eu vou voltar lá no dia 5 de novo nisso, e a gente vai trabalhar um pouquinho. Alguém já viu isso aqui em algum rio ou represa? Sim ou não? Eu não, prof. Tu não? Que bom. Não. Quinta-feira todo mundo na aula magna, né? Sim? Todo mundo vai participar? Só preciso me responder, Pois conversar. não sei como é que vai ficar as matérias, prof. Os professores vão liberar a gente para assistir? Sim, quem dá aula na quinta-feira vai liberar os alunos para assistir, mas não sei como que vai ser a inscrição. Eu não olhei ainda. Mas acho que vocês têm aula do quê na quinta? É que cada um tem uma, né? Resistência materiais. Resistência dos materiais. É com o Rodrigo? Não, é com o Diego. Ah, com o Diego? Que legal. Então ele vai conduzir vocês. Então aqui a gente tem um exemplo de vertedouro, tá? E quanto ao tipo de soleira, depois a gente vai voltar aqui e eu vou falar para vocês. Essas soleiras de alvenaria de pedras, ou tijolo, ou concreto, são as que mais têm perda de carga, ou perda de água, de massa. E a delgada, que é a que a gente vai começar a calcular hoje, elas praticamente são feitas de chapa metálica ou madeira chanfrada, tá? A soleira delgada para vazões baixas. Depois a gente volta aqui.
Então, aqui eu também eu deixei para vocês aquele livro do Brunetti, ou não? Eu deixei um livro lá no AVA para vocês? Do Franco Brunetti? Deixei, né? Sei. Tá. Então, se vocês olharem lá, muitas imagens que eu trago nas aulas são daquele livro. Então, aqui a gente tem, ela ficou bem feia, não dá muito para entender, mas a gente tem a soleira, que é como se fosse uma. Hoje eu tô com as palavras não saem da boca, como se fosse um obstáculo por onde a água vai escoar. Essa soleira, ela é aqui que a gente vai ter perda ou ganho de energia através da passagem de água. Aqui nesse exemplo, a água ela tá tocando só a ponta da soleira, tá? E isso ganha velocidade, ganha vazão e a gente não tem perda de massa. Então, a gente vai ter o fundo do canal, que para nós agora não é tão importante, e a gente tem a chamada de veia líquida. Depois a gente vai calcular a velocidade da veia líquida também, tá? Ou lâmina vertente ou veia líquida. Mas hoje a gente não vai entrar tão profundo. Aqui tem outro exemplo de um vertedor triangular. E o triangular, ele sempre vai ter um ângulo de 90 graus. Aqui tem outra imagem, depois eu vou voltar nela. Então, quanto à largura, a gente tem os vertedores, então, sem aqueles muros laterais, são chamados de contrações, sem contrações laterais, com uma contração, com um pilar só de um lado, ou com duas contrações. Então, são os 3 casos que a gente tem. Aqui eu tentei fazer para vocês um desenhinho, tá? Vocês estão vendo como se fosse uma caixa, né? E é por onde a água sempre vai atravessar. Então, primeiro caso, vertedores retangulares. Como que eu calculo um vertedor retangular? É como a gente tivesse uma comporta de um formato retangular e a gente fosse abrir essa comporta, tá? Tá passando, depois no segundo desenho eu fiz a altura hidráulica. Sempre eu vou dar algumas informações para vocês, tá? Primeiro, nunca esqueçam o que é soleira. Soleira é essa distância aqui com que a água vai extravasar. Então, eu vou ter sempre a soleira e o fator hidráulico. Soleira é essa distância que eu tenho aqui no meu vertedor retangular, é por onde a água, é o espaço que a água tem para passar. O fator hidráulico é a altura da camada de água, tá aqui. São 2 coisas que vocês não podem nunca esquecer. Para retangular. O retangular tem soleira. Soleira é essa distância aqui, tá? E para ser de baixa vazão, foi o que eu falei lá, tem que ser 2 vezes o fator. O que é esse? Esse H mesmo? Fator hidráulico ou raio hidráulico. Vocês vão ver várias nomenclaturas, tá? Então, para calcular, depois lá no dia da nossa avaliação, da nossa lista de exercícios, eu vou passar vou fazer um quadro de fórmulas para vocês, tá? Então, primeiro exemplo de hoje. Vertedor retangular, a gente tem o quê? Tem soleira e todos vão ter raio hidráulico, tá? Como que eu calculo a vazão para um vertedor retangular de baixa vazão? É 1,838 vezes a largura da soleira, o Lzinho aqui, menos 0,2 do... Quem que é esse aqui? Alguém pode me dizer? Raio hidráulico, alguma coisa assim, tá? E o resultado disso vezes o raio hidráulico elevado na 3/4. Tá? Esse é o nosso primeiro exemplo. Se vocês tiverem, eu não sei como que vocês trabalham, como que vocês funcionam. Vocês usam caderno? Como que vocês fazem nas aulas? Quando é aula online, assim, vocês ficam riscando um caderno, alguma coisa ou não?
Depende, eu risco um rascunho, mas Isso, é sempre bom ter uma folha, né? Então, primeiro, tentem fazer esse desenho. Tentem fazer esse vertedor retangular, como se fosse um canal retangular. E identifiquem bem a soleira, que é essa distância aqui que eu dei de 2 metros, e o fator hidráulico, que é a espessura da camada de água que está atravessando esse vertedor, que é de 35 centímetros. Então, tentem desenhar aí, que eu espero um pouquinho. Eu não sei, eu sou acostumada a riscar bastante, então, mesmo dando aula, eu tô aqui riscando. Então, vocês tentem desenhar e identifiquem ali, porque depois a gente vai usar bastante, tá? E Seria bom se a senhora disponibilizasse antes os slides, assim, já teria. tá, é que eu fiz aula, eu faço sempre aula quase no dia, porque eu faço exemplo e resolvo, mas depois eu já deixo lá para vocês, tá? Daí eu já Que é bom deixo. que daí, quando durante a aula já vai acompanhando no material. Sim. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer a lista separada. Eu tenho uma mania de colocar exercício junto, e daí eu gosto de fazer assim, mas depois eu vou deixando separado, tá? Tentem desenhar aí, ou quem quiser, ou quer esperar, depois eu vou disponibilizar. Vocês não podem esquecer, vertedor retangular. Retangular eu tenho soleira, que é essa distância que eu tenho aqui dentro do retângulo, é a distância que eu tenho de passagem, quanto que a distância que eu tenho, que eu vou dar para a água passar, e a altura, nesse caso aqui, a altura da lâmina d'água é de 35 centímetros, tá? E eu peço para vocês determinar a vazão. Eu dou para vocês a fórmula que vazão é igual 1,838 da largura da soleira menos 0,2 do fator ou do raio hidráulico vezes o raio hidráulico ou fator hidráulico ou a espessura ali da lâmina da água elevado na 3/4. O que vocês têm que fazer aqui? Só olhando os 2 metros e os 35 centímetros. Vazão. Vazão em que unidade? Vocês tomem bastante cuidado porque a gente gosta de fazer trocar unidades ali. Vocês têm que me determinar vazão. Eu não estou pedindo para vocês em uma unidade específica. Vocês vão calcular para mim em o quê? Vazão é o quê? Velocidade numa área, né? Metros cúbicos por segundo? Metros cúbicos por segundo ou litros por segundo, tá? Então, são as duas nomenclaturas que as duas unidades que vocês podem trabalhar. Então, vocês têm alguma coisa para fazer de início aqui, né? O que vocês têm que fazer? Um está em metros e o outro está em centímetros. Então, um dos dois, vocês vão ter que transformar. É isso ou não? Confere? Então, esses primeiros exemplos, a gente vai trabalhar basicamente coisas bem simples, tá? Então, vocês vão ter que transformar, eu acho que o 35 centímetros para metros, aí vocês vão ter metro cúbico por segundo, tá? Tentem fazer aí, ver se vocês conseguem chegar num valor, e daí eu espero um pouquinho, e quando alguém chegar num valor, dá um grito. Bem fácil. Vocês só vão ter que transformar o 35 centímetros para metros, e aí a gente vem para vazão. O retangular é um dos mais fáceis, tá? Nesse caso aqui eu estou pedindo vazão, mas eu poderia dar vazão para vocês e pedir a largura da soleira, ou poderia dar vazão e largura e pedir a espessura da camada de água, ou fator hidráulico. Vocês vão ter sempre uma incógnita só dentro da questão, tá? Por enquanto. Depois a gente vai começar a trabalhar com vários formatos, várias geometrias, aí começa a aumentar o número de incógnitas. Por enquanto, eu tô coração molinho para garantir uma nota bem boa para vocês de início, né? Todo mundo ficar com 9, 10, daí dá um ânimo para vocês estudarem até dezembro. gostei, prof. Hã?
Olha, e alguém fala comigo. Quem fala comigo, depois eu É vou... uma boa ideia, professora. Dá um ânimo nessa quarentena. Mas, claro, todo mundo precisa de um ânimo, porque ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Então, Ninguém mais vamos lá. aguenta. Tá Nossa todo Senhora, mundo. tá todo mundo louco, né? Eu não aguento mais ficar em casa. Mas vamos lá. Mais um pouquinho que tá acabando, eu acho, né? Vamos pensar que tá acabando. Alguém de vocês não vai conseguir vir que é de longe, não vai conseguir vir no laboratório segunda? Ou todo mundo vem? Eu talvez não vá, professora, por causa do ônibus. Tá, mas daí Não sei vocês se me... tá me indo. dá... Tá, só me dá um... Tu tá lá no grupo, né? Sim. Tá, daí só me dá um avisinho lá, que daí eu sei que vocês... eu sei quem não veio, tá? Porque daí eu vou conhecer vocês lá, porque às vezes parece que a turma é tão pequena, 1, 2 alunos, mas vocês são em 30 e poucos, eu acho, na turma. Agora eu não lembro quantos são na minha chamada. É bastante gente, né? Vou ver todas as carinhas segunda-feira, tá? Conseguiram mais... Professora, Hã? o 3/6 é elevado? Isso, elevado na 3/6. Então, o que que Tá. vocês têm que fazer? Primeiro, multiplicar o 0,2 pelo fator hidráulico. Daí, vocês vão ter aqui que é 2 metros menos o valor. Vocês vão ter um valor aqui, vezes esse valor aqui elevado na 3/6, ou 3 dividido... Tem aquele... Vocês estão usando aquela calculadora científica? Tem aquele elevado, o chapéuzinho lá, vocês elevam na 3 dividido por 2, ou faz o valor 3 dividido por 2 também que dá. O prof, o que é o L ali na fórmula? O que é o L na fórmula? Quem me responde? É a soleira, tá? Soleira. Isso. Eu coloquei como soleira, mas depois vocês vão ver na minha resolução. O L é a soleira, é a distância que eu tenho aqui no meu retângulo, e o H é o fator hidráulico, tá? Todo mundo ok? Alguém chegou numa resposta aí? Eu cheguei 0,73 metros cúbicos por segundo. Vamos lá, vamos ver. Alguém mais chegou perto do valor dela? São questões bem fáceis, tá? Só pra gente, eu não quis O meu foi 0,76. 76 ou 3? Vai variar um Seis. pouquinho Eu porque também O achei meu deu isso daí. 0,73 também. tá, 0,076. tá. É um pouco de arredondamento, tá? Às vezes eu arredondo também. Então eu cheguei 0,74, tá? 73,45, mais ou menos. Ali é um pouquinho de arredondamento, tá? Todo mundo chegou mais ou menos nisso? 0,73, 0,74, mais ou menos isso? Ou não? Quero ouvir os 30 sims. Só ouvi 2 até agora. Todo mundo conseguiu, gente? Depois eu vou voltar e a gente vai fazer um por um de novo, tá? Então é bem importante que vocês prestem bastante atenção agora, tá? Sempre. Vertedores do formato. Que formato é esse? Quero que vocês lembrem. O que é isso? Retangular. Vocês não podem esquecer, porque cada geometria tem uma característica específica, tá? Então, para retangular, a gente vai ter sempre a largura da soleira, ou o L, que é o L da fórmula aqui, e a gente vai ter, aqui eu fiz em azulzinho, a camada, ou a espessura da camada da lâmina de água, o H. Então, L e H. Vazão é 1,838 do que? Da diferença do L, da soleira, menos 0,2 o fator hidráulico. Tudo isso vezes o fator hidráulico elevado na 3/6. Só cuidem na hora de converter, porque eu posso dar milímetro, posso dar metro, e vocês têm que ter um cuidado aí. Transformar tudo para metro, que é bem mais fácil, tá? E aí a gente já tem direto metro cúbico por segundo, multiplica por 1000, eu tenho litros por segundo.
Eles são bem fáceis, tá? Eu acho que é mais fácil do que vocês calcular Bernoulli, calcular aquela parte lá de prensa hidráulica. Então, essa primeira parte, eu acho ela um pouco mais fácil. Então, o primeiro exemplo foi esse. Tudo ok? Sim ou não? Acho que não. Sim, sim. Então tá. É. Quem conversa bastante comigo, depois eu vou lembrar, daí na hora da prova eu corrijo com mais carinho. Tá? Vamos falar um monte agora. Então, é bem isso que eu quero. Eu quero que vocês falem bastante. Vocês viram um memezinho que tem? Vou ler para vocês. Não sei se vocês receberam um negocinho. Deixa eu achar aqui. Que a gente deu risada essa semana, tá? Vou ler para vocês. Vocês já viram? É assim, as aulas virtuais. Depois eu vou mandar para vocês darem risada, tá? Parecem sessão de espiritismo. Para o professor é bem tenso, tá? Carlos, você está aí? Carlos, se estiver, fale alguma coisa. A gente fica falando isso com vocês, né? Por favor, nos respondam. Então, eu gosto que vocês conversem comigo, porque daí eu fico mais animada e a gente consegue render mais, tá? E depois daí eu vou conhecer as vozes, vou conhecer, vocês vão dizer, professora, sou eu que falo bastante com a senhora. Aí tá. Então essa eu vou corrigir a prova com bastante carinho, tá? O Jason também, eu pego no pé dele, porque eu acho que é o único que teve aula comigo. Ele sabe. Tá, primeira parte, então, o primeiro exemplo, vertedores na forma retangular. A gente tem que saber a largura da soleira e tem que saber a altura da lâmina de água. São duas coisas muito, muito importantes. Sempre dá uma olhada o quê? O que eu posso mudar aqui mesmo? Na unidade, gente, tá? Então, dê uma olhada com bastante carinho. Eu posso só fazer um enunciado enorme contando para vocês a história do vertedor, que tem isso, que tem aquilo, mas para vocês é importante duas coisas. Vocês vão calcular, vão saber a vazão, vocês têm que saber a largura da soleira e a altura da lâmina de água. Somente três coisas, tá? Então, se eu dar um exemplo, tipo, fazer um enunciado de meia página, não vai. Vocês têm que saber o que precisa para vocês, para vertedores retangulares. Agora a gente entra nos triangulares. Os triangulares agora, eles não vão ter soleira, tá? Então, os vertedores triangulares são recomendados para medir também pequenas vazões e eles são mais eles dão menos erro na leitura. Então, pois permite maior precisão na leitura do Hzinho. O que é o H? Lá do outro? O que era o H? O L era a soleira e o H era o quê? Raio hidráulico. Raio hidráulico, isso aí. Então, nesse caso aqui, a gente não tem a largura, a gente não consegue calcular a largura da soleira. E a gente tem, então, a vazão, ela é somente em função do raio hidráulico. Então, nesse caso aqui, eles são usualmente construídos a partir de chapas metálicas, sempre com um ângulo de 90 graus, que a gente vai calcular agora. Então, a vazão para triangular é 1,4 do fator hidráulico elevado a 5 meios. É um dos mais fáceis, tá? Para pequenas vazões. Vazão de um vertedor triangular vai ser 1,4 do fator hidráulico elevado a 5,5. Fácil, né? Depois, se vocês quiserem, eu faço toda a dedução do porquê disso. Mas eu não achei pertinente agora. A gente nem gosta tanto também, né? Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Aqui também, na verdade, todos os três casos são para vazões de no máximo 300 litros por segundo, que é considerada baixa vazão, tá? E aqui a gente tem, então, um vertedor triangular, que eu desenhei para vocês também. Sempre quando diz baixa vazão, quer dizer que a altura total do vertedor, da parede do vertedor, seja triangular, retangular, é sempre 2 vezes o fator hidráulico, quer dizer que o fator hidráulico é metade da comporta, né?
Aqui eu não tenho soleira, eu só vou ter o fator hidráulico, que é a espessura da camada. Nesse caso aqui, 20 centímetros de espessura. E eu peço para vocês agora calcularem a vazão. Sabe que é difícil? Prof, 1,4 do que mesmo? 1,4 é da fórmula. Eu dei a fórmula direto para vocês, tá? Depois eu faço a dedução. Mas é devido à vazão, à espessura, como que a lâmina d'água está vindo. A gente vai calcular correntes depois. Mas por enquanto, então, eu vou deixar lá tabelado para vocês no dia da avaliação. Vertedores. Vertedor retangular. Vazão igual a 1,8, parari, parará. Vertedor triangular. A gente tem o quê? Vazão é igual a 1,4, tabelado, já vem da fórmula. Altura hidráulica vezes 5 meios, tá? Esse é um dos mais fáceis, porque a gente não tem soleira. Não que a soleira seja algum problema, mas às vezes a gente vai lá e esquece de transformar, de fazer alguma coisa, tá? Então, tentem fazer aí, ver se vocês chegam em alguma coisa. Então, vai ser 1,4, 20 centímetros para metro, eu faço o quê? Divido por? Ou multiplico por? De centímetros para metro, o que eu faço, gente? Quem vai me dizer aí? Divide por Por 100. 100, divide por 100. Acho que é por 100, né? Então, vai dar 0,2 metros. É isso? Então, vai ser 1,4 vezes 0,2. 0,02. 0,02, isso aí. Hoje eu tô com a cabeça bem perdida, então me ajude. 1,4 vezes 0,02 elevado na 5 meios. Daí vocês vão fazer o 0,02 elevado na 5 meios vezes Eu 1,4. acho que é só 0,2, não é? 0,2 ou 0,02? Bom, 0,2 é dividido por 100. Eu achei 0,025. Isso, 0,024, 25. Eu tenho uma mania de arredondar bastante, tá? Então vai variar, sempre 2, 3. Quem conseguiu chegar mais ou menos nisso? 0,2, 0,024. Eu não estou pedindo para vocês uma unidade específica, então vocês podem tanto me responder em metros por segundo como em litros por segundo. Para transformar metro cúbico por segundo, eu multiplico por, para chegar em litros, 1000, né? 1000. Isso, metro cúbico para litro é 1000. Fácil, né, gente? São muito fáceis. Prof, para mim tá dando 0,02 ali no... Será que é 0, não, acho que é 0,2, é dividido por 100. Não é dividido por 100 de centímetro para metro, gente? Ou é por 1000? Sim, eu botei É 20 dividido por 100, não É 2 20. dividido por 100. É 20 dividido por 100, né? Isso. Ah, e eu olhei 2,0 ali. Não, é 20. A minha letra é feia, gente. A minha Eu letra é li muito... 2,0 por isso. Não, é 20. É 20 centímetros. Depois, quando eu digitar para as questões, vai ficar mais bonito, mas a minha letra é bem feia. Tá? Então, é 20 centímetros dividido por 100 vai dar 0,2 lá no Hzinho. Então, 1,4 vezes 0,2 elevado na 5 meios. Vai dar em torno de 24 litros por segundo. É uma vazão muito, muito baixa, né? Segundo a literatura, para vertedores chamados de vazão baixa ou de baixa vazão, eles deveriam estar entre 30 litros por segundo até 300 litros por segundo. Nesse caso, não chega nem a 30. Então, quer dizer que a vazão ela é extremamente baixa. Depois a gente vai trabalhar, agora o terceiro caso, a vazão aumenta bastante. Mas mesmo assim, na verdade, para o primeiro e para o segundo, para o retangular e para o triangular, as vazões elas não podem ultrapassar 300 litros por segundo. Então, se vocês ultrapassarem 300 litros por segundo para esses dois primeiros casos, tem alguma coisinha errada. Aí vocês podem voltar e dar uma olhada que tem alguma coisa errada. Eles não podem ultrapassar 300 litros por segundo, os dois primeiros. O retangular e este aqui não podem passar
300 litros por segundo. Esse é o máximo, tá? Até aqui tranquilão, né? Acho que é a aula mais fácil de mecânica dos fluidos que vocês tiveram até agora, né? Bem tranquilo. Ô, prof, Oi. dá algum problema se passar esse valor aí, 300 litros por segundo? Para essas geometrias, por enquanto, sim. Quer dizer que a lâmina da água ela começa a ficar turbulenta. Ela começa, a vazão aumenta muito e ela começa a ficar turbulenta e começa a perder carga. Quer dizer que como se fosse o vertedor não comporta a vazão. Como se a gente não conseguisse comportar a vazão, ele vai extravasar, como se vamos supor, um rio tivesse, quando chove bastante, como que é o nome? Extravasa. Transborda, né? Isso, transborda. E Um daí enchente? isso aí o vertedor ele é insuficiente. Aí a gente entra na segunda parte de vertedores lá, que é para vazões altíssimas. Aí a gente muda bastante o tipo de cálculo. Então isso é para vazões, é como se fosse a gente trabalhar com fluidos com Reynolds muito baixo, fluidos totalmente laminares, tá? Então esses 3 primeiros casos eles são bem tranquilos. Depois eu deixo aqui tem outro exemplo aqui de uma universidade que eles fizeram, na verdade foi um TCC que um menino fez, que eu acabei lendo faz muito tempo. Ele fez um TCC estudando a influência da camada. Aqui ele tinha todo esse espaço para trabalhar com a camada o fator hidráulico lá. Na verdade, o que que é? Vazão é igual a 1,4 do fator hidráulico elevado na 5/6. Então, ele trabalhou, estudou a influência, depois um dia eu passo para vocês, ele estudou a influência da altura da lâmina de água qual que era a influência, ele começou a perder carga, é bem interessante o estudo dele. Dá para vocês pensarem num TCC sobre vertedores. Interessante, né? Vocês estão no que semestre? Oitavo? Acho que oitava, né? Quarto. Eu tô no quarto. Quarto? No quarto, prof. Achei que estavam no oitavo, já estavam pensando no TCC. Vou assustar vocês? Não, né? O TCC é a coisa mais legal de se fazer. É muito bom. Daí vocês já podem ir pensando quem gosta dessa parte aí de hidráulica. Então, aqui é um TCC bem legal. Aqui tem outra imagem de um vertedouro. Aqui é de uma estação de tratamento de água. E agora a gente vai trabalhar, então, com o triangular, que a gente fez, na verdade, aí. Aqui tem outro exemplo, que, na verdade, agora eu peço um pouco diferente para vocês. É o que eu posso mudar aqui. Eu dou o mesmo vertedor para vocês, a gente não tem a soleira, é um vertedor triangular, a gente só tem o raio hidráulico, o fator hidráulico, e eu peço para vocês me dar essa altura. Então, o que eu posso fazer? É dar a vazão e pedir a altura, ou dar a altura e pedir a vazão. Então, nesse caso aqui, eu estou dando para vocês, ó, é um vertedor triangular. Eu peço calcular a carga hidráulica de um vertedor triangular, cujo tem vazão de 60 litros por segundo. O que vocês têm que fazer? Só brincar aqui na fórmula, né? Colocar os 60 litros por segundo, ou será que eu tenho que transformar para metro cúbico por segundo para dar metro aqui? O que vocês têm que fazer? Estou dando para vocês litros por segundo. E peço... Transforma para metros cúbicos. Isso. Vocês vão ter que transformar para metro cúbico, porque eu estou pedindo altura hidráulica. E a altura aqui vocês vão ter que me dar em metros, né? Ou podem transformar para centímetro cúbico por segundo e me dar em centímetros aqui também. Depois vocês podem brincar. Eu deixei a resolução lá. Divide por 1000 e é bem tranquilo. É só brincar com a fórmula e a gente vai fazendo tudo isso. Aí eu fiz aqui para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha ali como que eu fiz. Eu vou trazer bastante exemplo. Depois, o que eu não consegui trazer na aula, eu libero lá no sistema. Eu faço imagem, assim, não sei se fica bom para vocês. Os exercícios resolvidos, assim, eu tento trazer mais informação. Aí eu deixo lá para vocês, tá? Então, esses são os 2 primeiros tipos. E agora a gente vem para o terceiro tipo, que é vertedores, o quê? O que eu tenho aqui? Trapezoidal.
um trapézio, tá? A gente agora tem de novo a largura da soleira e a gente tem a altura ou o fator hidráulico. É como se fosse o retangular, só que agora a vazão passa, em vez de 30 a 300, para esse caso trapezoidal, a gente chega a vazões de 1.700 litros por segundo. Começa a aumentar bastante, né? De 300 para 1.700, então a gente começa a aumentar um pouco a velocidade. Os dois primeiros, o retangular e agora esqueci. Os dois primeiros, o retangular e o triangular e o retangular, vocês não podem esquecer, para baixas vazões, a vazão máxima dos dois tem que chegar a 300 litros por segundo. Já o trapezoidal agora, ele chega a vazões até 1.700 litros por segundo. São vertedouros que são considerados baixa vazão também, só que eles já começam a trabalhar com mais quantidade de água, tá? A gente tem sempre a largura da soleira. Nesse caso, a gente só não tem soleira, não tem largura da soleira lá para o triangular, e a gente tem a altura ou fator hidráulico aqui também. Nesse caso, a fórmula, então, é o quê? Vazão é igual a 1,86 da largura da soleira vezes o fator hidráulico elevado na 3/4. É tudo bem tranquilo, assim, eu acho bem tranquilo esses 3 primeiros exemplos, tá? Para vocês se garantirem um 10 na minha avaliação, tá? Aí aqui eu resolvi ele para vocês, tudo mais ou menos aqui. Tentem resolver esse para mim. Vocês têm um trapézio, tá? Chamado de trapezoidal. Eu tenho o que eu tenho? Eu dou aqui a vazão para vocês de 1.700 litros por segundo. Então, aqui vocês já têm o quê? Vocês têm o fator hidráulico, 50 centímetros, e eu peço a largura. Então, vocês têm que transformar os 1.700 litros por segundo para metro cúbico por segundo, ou por centímetro cúbico por segundo. Vocês têm centímetros aqui, e eu quero saber qual que é a largura da soleira. Vou dar uns 5 minutinhos, aí vocês fazem para mim. Dá para fazer? Amanhã, terça, quarta-feira, tem Grenal, aí dá para vocês dar uma animada, né? Sim ou não? A senhora é gremista ou colorada, professora? Eu sou gremista. Ó, o Maiás malandro. Prof, esse 3/6 é só do H elevado ou tem o Isso, é só do H. É Só do H? Isso, é só do H. 1,86 da largura da soleira que vocês têm que me dizer. Aí vocês vão ter que brincar um pouco com a fórmula, tá? Então, é 1,86 da largura que eu preciso saber, vezes alguma coisa que vocês vão mudar aí dos 50 centímetros, vocês vão mudar a nomenclatura, a unidade, elevado na 3/6. Aí tem uma brincadeira matemática aqui. Se eu mudar, se eu, por exemplo, trazer vazão, tá multiplicando L por H aqui, né? Se tá multiplicando, eu trago dividindo. Não posso trazer? Depois? Aí eu trago... Vamos ver o que vocês vão fazer aí. Eu fiz uma brincadeira matemática para ver se vocês lembram disso aqui, ó. Vocês lembram brincar com isso aqui? Depois eu trouxe outro para vocês, da parte de matemática. Quando tu muda de lado... Eu achei 2,58, não sei se tá... 2,58? É, eu achei 2,57, tá certo? É tranquilo tudo isso? Bem tranquilão, né? Dá para vocês garantir, se eu cobrar os 3, garantir 10 pontos na minha parte da avaliação. Bem tranquilo, tá? Eu não quis entrar muito a fundo até a gente fazer a parte experimental no laboratório e a gente fechar essa primeira parte da matéria. Daí depois a gente vai mudar um pouco os pensamentos e daí não vai confundir a cabeça de vocês. Porque eu não sei se vocês estão, como que vocês estão com as aulas online, assim, estão tendo dificuldades ou não.
Ou é só gente que tem dificuldade de dar aula assim? Vocês estão tirando de Tem letra? dificuldade, sim, principalmente na diferente. fase teórica. Isso. A teórica faz piores, eu acho. Mas a parte assim também de cálculo é bem difícil, né? Porque quando a gente está dentro da sala de aula, a gente Eu consegue já acho resolver. mais fácil. É, Daí pelo menos tá fazendo alguma coisa. Agora na teórica, quase dorme nas aulas. sim, é bem triste, né? Eu, graças a Deus, não dou nenhuma teórica esse semestre, mas é bem complicado. Eu acho complicado assim também, porque eu gosto bastante de interagir com os alunos, escrever no quadro, e resolução, e fazer um e fazer outro. Eu gosto bastante, e assim eu me sinto um pouco presa ainda, mas vamos se adequando. Se vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo acompanhar as aulas, tá bom. Então, esses 3 primeiros casos, eu quero que vocês deem uma olhada, que de um pouco já vou liberar lá no sistema, se todo mundo tem acesso ao AVA, vou liberar lá e vou liberar a gravação da aula também, tá? Então, vocês peguem, dão uma olhada com bastante carinho, depois da prática, e no dia da nossa aula de dúvidas, eu vou resolver tudo de novo isso, e eu quero que vocês tirem dúvidas, tá? Então, não esqueçam, quem tem soleira é o retangular e o trapezoidal. Quem não tem soleira e é o mais fácil de calcular e o que dá mais certeza é o triangular, que eu não tenho soleira, tá? Então, dá para se tirar disso que os vertedouros que tem soleira, eles têm perda de carga mais elevada, porque eu tenho maior contato da água, né? E a gente consegue, na verdade, trazer, depois da queda da água, ela vira turbulenta, mas ela é considerada laminar por enquanto. Depois a gente vai calcular lá dentro do vertedouro como que a água se comporta. Então, vamos estudar esses 3 que são bem tranquilos. Tentem trazer para o caderno, tentem desenhar e tentem deixar bem explícito as fórmulas, depois eu trago de novo, tá? Para vocês não se perderem. Então, retangular, qual que é o outro? Triangular, retangular e trapezoidal, os 3 de hoje. Até aqui tudo bem, gente? Mais ou menos? Sim. Bem? Opa. 2 estão respondendo, 3. Uma beleza, uma beleza. Então tá. Algumas vozes eu já tô reconhecendo, tá? Então vamos lá. Depois vocês têm. O dia 12 tem feriadão, né? Para alegria de todo mundo. 12 e 13 é feriado, né? Segunda e terça? É isso, né? Então acho que eu vou dar ali a minha parte de avaliação, eu vou dar no feriadão para vocês aí. Mas daí vamos conversando, tá? Então, os 3 primeiros exemplos desse primeiro contato com os vertedores. Depois a gente vai calcular os flutuadores e vai começar a mexer nas geometrias, tá? Então, vai umas 2, 3 aulas depois da nossa prova com essa parte da matéria, tá? Aí eu tento resolver o mais fácil possível para vocês, mas depois a gente se vocês acharem que tem pouca informação no exercício, na resolução, daí vocês me falam que eu tento melhorar um pouquinho mais, tá? Então, a classificação aqui, então, a gente trabalhou até agora sem contração lateral, que é sem essas barreiras. A gente não está calculando nada aqui das barreiras, só está calculando a soleira, que seria isso daqui. Depois, a gente vai começar a trabalhar, então, com essas contrações laterais, que são pilares laterais. A gente vai começar a calcular isso também. Então, a gente vai chamar de contração lateral. A gente vai trabalhar também, que trabalhou até agora, que eu não falei, não toquei no assunto, vertedores livres ou vertedores afogados. Daí eu vou dizer o que é livre e afogado. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês o que a gente vai ver a partir de agora, a partir da primeira avaliação. Então, a gente vai começar a mudar, vai começar a trabalhar, calcular as contrações, vai começar a calcular se o vertedor está em conduto livre ou conduto forçado, conduto afogado, e a gente vai, então, falar das influências. Qual que é a influência de eu ter
uma contração, uma parede em um duto forçado e um vertedouro? Será que tem influência na lâmina da água? Será que o material com que essa contração foi construída vai ajudar ou vai diminuir o atrito da água? Então, isso tudo a gente vai conversando depois, tá? E aí a gente vai chegar num outro pensamento, que é a fórmula de Francis, tá? A gente vai esquecer o Bernoulli, daí quem gostou do Bernoulli vai colocar o nome dos filhos, Bernoulli, depois a gente vai colocar o nome Francis e a gente vai ter várias leis e vários nomes. Então a gente vai começar a trabalhar com Francis depois. Aí vem as contrações. Quando eu tenho contração, que é 2 vezes o fator hidráulico. Contração que é 1 vez a largura do fator hidráulico, que a gente vai conversar bastante, tá? O 0,1 vez, quando ela é uma vez maior que a camada de água, 2 vezes maior que a camada de água, e a gente vai conversar sobre isso. Eu deixei 2 exercíciozinhos para vocês fazerem no caderno, tá? Eu gostaria que vocês tivessem um caderninho aí, depois vocês me mostram um dia ali. Todo mundo vai se enxergar, depois vocês me mostram o caderno aí, ó. Então, determine, vocês têm duas equações para fazer agora. Daí vocês deixam como tema de casa. Determinar a carga de um vertedor retangular. Então, na verdade, são dois retangulares que eu deixei aqui para vocês. Vertedores retangulares, eles não têm aquelas contrações laterais. Então, nesses primeiros casos, a gente não tem aqueles 2 pilares lateral. Eles não têm contração lateral, tem 1,6 metros de soleira e o fator hidráulico ou vazão? O que é a descarga, será? 730 vazão, litros por segundo. Olha aqui a cara dele. Então, só pela unidade, vocês já sabem o que é, né? Então, vocês têm a soleira e vocês têm a vazão, e eu quero saber determinar a carga de um vertedor. O que seria a carga se vocês têm a soleira e tem a vazão? É o quê? O fator hidráulico, tá? Então, viu que dá para eu mexer um pouquinho no jeito de escrever, vocês têm que entender, ó. É um retângulo, o retângulo eu tenho vazão, altura hidráulico, raio hidráulico e soleira. São as 3 coisas que eu tenho. Aqui eu tô deixando para vocês a soleira e tô deixando a vazão. Então, vocês têm que me dar o fator hidráulico. E o 2, calcular a vazão de um vertedor retangular, sem contração lateral, sendo que a soleira é de 1,7 metros, 70 metros, e a carga, fator hidráulico, de 0,30 metros. Não precisa nem transformar nada aqui para mim, tá? Tranquilo esses? Aí eu já deixei aqui a resolução. Então, vocês tentem fazer, depois vocês já têm aqui no final a resolução para ver se vocês chegaram mais ou menos perto. Certo? Até aqui, vocês façam até aqui. Agora, a partir de agora, é só uma pincelada do que a gente vai ver depois da primeira avaliação, tá? Só para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, vocês estudem até aqui, tá? Até essas 2 últimas questões aqui para mim. Depois a gente vai ver um vertedor de tipo LED, que é o que? É compensar. A gente vai começar a compensar a redução de uma vazão, porque as contrações laterais, elas vão influenciar negativamente na vazão. Elas vão diminuir a vazão. Por que será que vão diminuir a vazão? Porque a gente vai ter mais contato da água com as paredes, tá? Então, começaram a aparecer alguns estudiosos, eles começaram a ver que daria para mudar o ângulo, mudar o material, e aí a gente vai calcular depois. Então, para compensar a redução da vazão produzida pelas contrações laterais, esse cara, ele propôs um modelo de vertedor na forma trapezoidal, onde ele aumentava, em vez de ser um trapézio, como a gente tem lá aqueles que eu expliquei para vocês, ele aumentava a largura da soleira.
e daí tinha vazão 1, vazão 2 e vazão 3. E é isso que a gente vai fazer depois. Vai começar a calcular a vazão num ponto dentro dos vertedores. Daí eu acho um pouco mais complicado. Então, depois a gente conversa sobre isso. Depois da segunda prova, lá do feriadão, a gente começa aqui com esse vertedor, tá? Que é um trapezoidal um pouquinho diferente, onde a gente vai ter que fazer um somatório das vazões. Aí aqui tem um exemplo, e a gente vai ter, então, a inclinação. Também a inclinação dessas faces, desses... eu sempre esqueço o nome dessas contrações, desses pilares, a inclinação também vai influenciar na vazão e na perda de carga. Então, a gente vai trabalhar com diferentes ângulos, tá? E aí, a gente vai trabalhar com vertedor triangular de paredes delgadas, que foi o que a gente fez até agora, na verdade. Aqui tem um resuminho das fórmulas, e depois a gente vai trabalhar com vazões bem altas. Deixei aqui só para vocês darem uma olhada, tá? Depois. Vocês lembram o que é montante e jusante? Será? Eu Ou lembro. não? Então tá. Depois a gente vai voltar a falar montante e jusante. Alguém já viu um negócio desses aqui? Num poço de abastecimento, alguma coisa? Vertedor atuando como caixa de nível em represa. Alguém já viu isso? Uma represa, como se fosse um funil, nesse formato aqui, a gente vai calcular ele também, tá? Vertedores que vão atuar como caixa de nível em represa. Aí já começa a vertedores circulares. Aí já começa a mudar um pouquinho a lâmina da água, começa a mudar, eu não vou ter soleira, vou ter profundidade, aí muda um pouco, tá? E aqui tem um pouquinho quanto à dimensão dos tanques, tá? Bem tranquilo. Aqui eu deixei, já era para nós começar, mas daí eu mudei de ideia, tá? Porque a gente começa a falar em quantidade de descarga, o comprimento, profundidade, aí eu resolvi parar naqueles lá, tá? Prof, eu queria fazer Oi. uma pergunta. Sim. No caso, os que têm a forma simples, eles vão ser laminar e os compostos vão ser... É o nosso primeiro contato, sim, mas a gente vai trabalhar eles na forma laminar, esses três, onde que eles estão? Deixa eu mostrar aqui para vocês quanto à geometria, tá? A gente vai trabalhar todos eles na forma laminar, que são esses simples aqui, ó. A gente vai trabalhar com vazão baixa para os retangulares, os trapezoidais e para os triangulares, que foi o que a gente falou hoje, tá? Depois a gente vai fazer com velocidade baixa também para combinação, um retangular com um trapezoidal, tudo para velocidade baixa. Depois a gente vai fazer com vazão alta, tá? Então a gente vai ter aqui, vai aumentar mais duas geometrias. A gente vai trabalhar o circular e o parabólico, que são aqueles lá do final que eu mostrei do tipo funil, tá? E daí a gente começa a trabalhar com a altura. Então, primeiro, tudo vazão baixa. Para retangular, para triangular, para trapezoidal, circular e parabólico. Para vocês entenderem como ele funciona. Depois, a gente vai trabalhar com velocidade alta. E vai trabalhar com e sem aquelas contrações laterais lá, tá? Então, tem bastante chão para nós trabalhar aqui. Então, eu acho que é bem interessante vocês pegarem esse primeiro, que daí vocês já vão saber, o que é uma soleira, o que é o fator hidráulico, quando eu tenho, quando eu não tenho, por que eu tenho, por que eu não tenho, vazão para os dois primeiros lá, pro triangular e pro retangular, a vazão não pode, para ser vazão baixa, não pode ultrapassar 300 litros por segundo. Então, são alguns macetezinhos que eu quero que vocês vão lembrando ao longo das nossas aulas a partir de agora, tá? Então, anotem essas coisinhas que estão ali nos exercícios que eu deixei como algumas
algumas anotações, depois eu deixo de novo, faço um resumão para vocês não esquecerem, tá? Até aqui tudo bem, gente? Sim, não? Talvez? Tudo bem. Tudo bem, aí sim. Tudo bem. Então tá, pessoal, a nossa matéria para a primeira prova termina nesse, para eu não aprofundar muito e perder a cabeça de vocês, a gente termina nesses 3 exemplos aqui, tá? Então façam esses 3 exemplos e mais esses 2 que eu deixo aqui para vocês, e vocês parem por aqui por estudar, tá? Aí, semana que vem no laboratório, ok? Lá com o Sofiati, a gente vai conversar, vou conhecer vocês. E depois a gente vê bem certinho como que vai ser. Ali no dia 5, a gente faz uma aula de dúvidas, eu trago uma lista e a gente vai resolvendo junto. Acho que é bem interessante eu fazer uma lista e a gente resolver junto. E daí eu faço a minha avaliação de vocês, dessas 3 aulas. E depois daí é tudo comigo até o final, até lá no Natal. Daí se vocês comprarem um presente bonito para mim, eu não dou prova para vocês. Vamos descontrair um pouco, que tá cansativo à noite, né? Pessoal, alguma dúvida? Então Vamos se tá. organizar, gente, fazer uma vaquinha e comprar um. Vamos, se passar se passar a pandemia, vamos numa pizzaria, vamos fazer um churrasco, alguma coisa, né? Se passar, Certo que sim. vamos todo mundo lá numa pizzaria bem boa, se divertir. Tomar uma cerveja, todo mundo e comemorar. Deus ajude, né? Então tá, gente. Qualquer dúvida, vocês me dão um zap lá. Senão, segunda-feira, às 7h15, lá no Lab, tá? Eu encontro vocês lá. Aí a gente conversa e troca ideias. Ok? Eu vou dar uma olhada agora se eu tenho o roteiro do laboratório. Eu acho que eu tenho. Daí eu deixo lá no AVA para vocês, ou mando por WhatsApp, mando por e-mail. Acho que eu tenho. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Não sei se vocês conhecem lá o laboratório de física, mas tem bastante equipamento. Vou dar uma olhada, eu não lembro se tem vertedouros, tá? Se tiver vertedouros, a gente faz uma prática lá em novembro, por aí, só sobre vertedores, que é bem interessante. Deve ter eu acho que tem um lá, se eu não me engano. Faz tanto tempo que eu não vou no laboratório desde março, então esqueci. Então tá, gente. Alguma dúvida? Estão todos quietos? Me abandonaram? Não. Essa Então parte tá. é tranquilo. Então tá, essa parte é bem tranquilona, né? Tá tudo Então tranquilo. vocês dão uma olhada bem com carinho nesses 2 e agora eu já vou deixar no AVA essa aula e a gravação, tá? Aí vocês, qualquer coisa, vocês dão um grito. Aí a gente conversa, pode ser? Pode. Tá tão Pode. tranquilo que a gente tá até estranhando, prof. Não, tá bem tranquilo da minha parte. Eu sou bem tranquila. Aí a gente vai fazendo, vai se ajudando e vai deixando